Olá, querido amigo, que bom poder estar com você uma vez mais. E hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão sobre um tema que talvez tenha acompanhado alguns nessa quarentena, devido à convivência no ambiente familiar, com esposo ou esposa e com os filhos. E você vai ver que é uma coisa muito rotineira na nossa vida. E o tema da minha reflexão hoje é: os perfeitos também ficam irados. A Bíblia diz no Salmo 7 e 11 que Deus é um juiz justo, um Deus que expressa sua ira todos os dias. A Bíblia também diz em Efésios 4 e 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que eu estou querendo dizer é que a ira é algo inerente à condição humana. A definição de ira, ela pode ser descrita como um intenso sentimento de ódio, de rancor, que geralmente é dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, insulto. É um rancor generalizado em função de alguma situação injuriante, fúria, cólera, indignação. A ira é tratada na psicologia como uma emoção, como algo que faz parte do ser humano. E é muito interessante porque a ira é uma das emoções mais intensas e frequentes no dia a dia das pessoas, né? Então ela deve ser vista como algo que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E essa expressão, ela evidentemente, ela pode estar associada, né, a algumas psicopatologias, né, tais como o transtorno de personalidade chamado de borderline, né, e o transtorno de personalidade antissocial, né, que é o explosivo intermitente. Mas eu vou falar basicamente daquela ira que nós temos que lidar diariamente com as situações da nossa vida. A ira, ela é um sentimento que, de acordo com estudos antropológicos, ela ocorre em qualquer lugar do mundo e com as mais diferentes pessoas. A grande questão aí é como as pessoas manifestam a ira. Algumas manifestam a sua ira por meio de xingamentos, algumas manifestam a sua ira por meio de ações agressivas, atitudes agressivas, mas também há a manifestação da ira de uma maneira positiva. Um exemplo disso foi quando Lutero ele se irou contra os desmandos do clero católico em relação ao que eles faziam com a fé cristã. Diante desses desmandos, Lutero ele teve uma atitude que implicou numa mudança radical. Mas o que eu quero trazer é sobre a ira no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no nosso relacionamento com a nossa esposa, o esposo e com nossos filhos. E uma das primeiras coisas que nós temos que entender é que as pessoas elas se iram por algum motivo. Sempre há um motivo pelo qual as pessoas se iram. A questão é avaliar, julgar se esse motivo pelo qual estou mirando, ele é válido ou não. Né? Essa é a questão. Por isso que a pergunta que eu sempre devo fazer quando eu estou irado com alguma situação é: qual o motivo da minha ira? O que despertou a minha ira? Esse é o primeiro ponto que eu preciso identificar. O que desperta a minha ira? O que tem levado eu a me irar? A partir do momento que eu descubro o motivo da minha ira, eu tenho que identificar, avaliar se esse motivo ele é válido ou não. Porque muitas vezes eu me iro por qualquer coisa que não significa nada. Se eu for analisar melhor, você vai perceber que o motivo da sua ira é um motivo que não é válido. Então eu preciso ter essa sensibilidade para identificar se, primeiramente, qual é o motivo da minha ira e, segundo, se esse motivo ele é válido ou não. Bem, no casamento a ira é algo comum
que nós experimentamos, né? Sejam por situações válidas ou não, mas nós experimentamos a ira. E tem um livro de um psicólogo chamado Gary Chapman, esse livro aqui, que eu até sugiro a leitura, né, para que você compreenda um pouco mais desse assunto. Ele sugere 6 estratégias para lidar com a ira no casamento. Porque dentro do nosso lar, no nosso dia a dia, é comum nós ficarmos irados com a outra pessoa diante de atitudes, de falas, né? Às vezes gasta um pouquinho mais no cartão de crédito, né? Aí chega no final do mês, o orçamento não fecha. Essas coisas despertam ira. Ou às vezes a pessoa não cumpre os horários. Enfim, são situações que geram momentos de ira. E aí o Gary Chapman ele sugere 6 estratégias para nós lidarmos com a ira no casamento. Primeira estratégia é reconhecer a realidade da ira. A primeira coisa que nós temos que entender é que todas as pessoas se iram. E nós temos que entender que se a ira existe, nós precisamos lidar com ela. Nós não podemos ignorar os fatos, nós não podemos ignorar que estamos irados. Nós precisamos reconhecer que estamos irados. A segunda estratégia é concordar em comunicar a ira com a outra pessoa. Nós não podemos deixar de dizer para a outra pessoa quando nós estamos irados e por que estamos irados. Uma certa feita, assim, fazia um ano e pouco que eu era casado com a minha esposa, e houve uma situação em que eu fiquei um pouco indignado com a situação. E eu fiquei temeroso de expor para ela e eu me extrapolar nas minhas palavras e talvez ofendê-la gratuitamente. O que eu fiz? Eu peguei e escrevi uma página de A4 nos 2 lados. Eu escrevi essa carta expressando meus sentimentos em relação a algumas atitudes que ela havia tomado e que havia me entristecido. Ali eu expus a minha ira, né? Eu comuniquei a ela a minha ira, o motivo dela, e depois, em um momento mais tranquilo, nós conversamos sobre o conteúdo da carta e houve mudanças tanto da parte dela quanto da minha parte para nós irmos se ajustando. Uma terceira estratégia para nós lidarmos com a ira no casamento é que nós devemos concordar que explosões verbais ou físicas contra o outro não são respostas apropriadas à ira. Você explodir com o outro, você xingar o outro, você brigar com o outro, você falar palavrões para o outro, não vai resolver o problema da ira. Você precisa entender que essas explosões elas vão fomentar sentimentos negativos num relacionamento. Por isso que precisamos evitar a todo custo qualquer xingamento, qualquer explosão de ira que venha denegrir a imagem do outro, que venha despertar sentimentos negativos no outro. Isso é uma tarefa fácil? Não é. Não é uma tarefa fácil, mas é algo que exige esforço. Agora eu digo para você, por mais que seja uma tarefa difícil, ela é recompensadora. E eu digo isso porque eu vivencio isso no meu dia a dia, no meu relacionamento. Uma quarta estratégia é concordar em esclarecer as coisas antes de julgar. Quantas vezes a nossa ira é inválida, injustificada, porque nós fizemos um julgamento errado das situações. Nós não ouvimos o outro lado, e muitas vezes o fato de não ouvirmos o outro lado, nós nos iramos sem um motivo válido, justificável. Então, precisamos esclarecer as coisas antes de fazermos um julgamento sobre elas. Uma terceira estratégia é concordar em buscar uma solução. Uma das frases que eu e minha esposa sempre repetimos um para o outro desde que nos casamos. Diante de uma situação, diante de um problema, antes de procurarmos um culpado, devemos procurar uma solução. E esse tem sido o teor das coisas aqui, e até aqui tem funcionado muito bem. Buscar uma solução. Muitas vezes as pessoas ficam discutindo quem é o culpado, quando é muito mais fácil buscar uma solução para o problema e talvez em outro momento encontrar um culpado para ele. Uma sexta estratégia, né, sugerida pelo Gary Chapman é comprometam-se a afirmar seu amor um pelo outro.
Nós temos que entender que a ira faz parte, mas o amor deve se sobrepor à ira, né? A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso implica em muitas coisas, e uma delas em dizer que quando nós amamos a outra pessoa, nós temos que conseguir, pelo amor, transpor a nossa ira e vencer a ira pelo amor. Bem, eu vou ficando por aqui, já me alonguei, mas eu espero ter contribuído para que você reflita sobre a importância de você lidar com a sua ira. A ira é algo que faz parte da vida das pessoas, até das mais perfeitas. A grande diferença é como nós lidamos com ela. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.